Você que está em casa, você pode pegar a sua Bíblia, o livro de Jó. Jó, ele vem falando muito sobre essa questão do sofrimento. Hoje, nessa lição 6, tem-se uma pergunta. Será que só os pecadores sofrem? Na realidade, por que sofremos? O que tem atrás do sofrimento? Por que muitas pessoas, quando olham para alguém que está passando por alguma dificuldade, ela começa já a julgar ou falar que aquela pessoa está em pecado? Será que todo mundo que aí é pobre é porque é um pecador? Será que pessoas que estão doentes, mesmo sendo líderes ou mesmo sendo cristãs, será que há pecado oculto? O que há por trás do sofrimento? Por que nós vivemos uma geração pela qual as pessoas, elas têm muito mimimi, as pessoas costumam julgar muito pela aparência, ou definir a sua teologia, ou falar a respeito do pecado ou do sofrimento? Então nós vamos falar sobre isso. Jó, capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Vamos ler. Diz o seguinte: você que tem a revista, você pode pegar, está na página 40. Você que está em casa, você pode acompanhar comigo. Jó, capítulo 4, nós vamos ler a leitura bíblica em classe. Diz o seguinte: então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavraram iniquidade, semeiam o mal, cegam por isto. Até aqui, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem algo para falar conosco esta manhã. Abençoe, Jesus, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão assistir, aqueles que estão aqui presentes. Que o Senhor abra, Pai, as nossas mentes em nome de Jesus. Diz um ditado muito famoso: quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Será que eu planto manga, eu posso colher uva? Será que eu planto, sei lá, mandioca, eu posso colher cenoura? Nós vamos falar a respeito disso, sobre as questões das consequências. Tudo aquilo que nós fazemos no mundo, será que está tendo consequência? Na realidade, será que até esta pandemia, será que a pandemia é uma consequência dos nossos pecados? Você já parou para pensar por que há sofrimento? Será que o que estamos passando aqui é consequência dos pecados? Ele vem falar sobre isso. Nós explicamos sobre o livro de Jó, falamos quem era Jó, a realidade de Satanás, o lamento, e agora ele faz um amigo de Jó, ele vem questionar a Jó. É engraçado, né? É interessante porque eu particularmente passei por isso, e talvez você passou, talvez os que estão aqui também passaram. E quando a gente está precisando de uma palavra amiga, de um conforto, nós encontramos pessoas que estão cheias de pedras nas mãos. Nós encontramos pessoas que são sábias. Estava agora de manhã vendo até uma comédia, e a pessoa criticando porque
Qualquer coisa que a pessoa fale, ou seja, na internet ou em qualquer lugar, a pessoa ela é julgada. Existe tantas pessoas cheias de conhecimento próprio, cheio de opinião própria. Pessoas que já falam, já julgam, já dizem o que elas acham que é certo ou errado. É muito interessante isso porque nós vivemos nisso. Obrigado. Nós vivemos assim. Vivemos num mundo de muitas opiniões. Num mundo de muitas pessoas que falam que o pastor deve ser assim, que fulano deve ser assado. Nós vivemos num mundo onde as pessoas criticam demais. Faz sentido que o mundo está muito estranho? Faz sentido que tudo que nós estamos passando ou vivenciando, parece que nós estamos numa geração tão diferente das passadas? Uma geração de crentes, de pessoas com auto-julgamento, julgamento próprio, ou numa geração de pessoas que falam isto é certo, isto é errado, elas não vão para a Bíblia. Ou na realidade, talvez elas vão até para a Bíblia, mas elas têm o seu próprio julgamento. E é sobre isso que nós vamos falar. O texto áureo de Jó está em Jó, pode abrir aí, ou na revista, Jó, capítulo 4, do versículo 7 ao 8, diz o seguinte: reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a aparecer? Onde foi os íntegros? Eles sofreram destruição? E aí, o ponto principal, pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isto também colherá. Será que quem fala de amor, recebe amor? Será que quem fala de ódio, recebe ódio? Você pode perceber que numa família onde as pessoas se respeitam, as crianças vão respeitar. Agora, onde numa família um xinga, um grita, um briga, todo mundo vai ser do mesmo jeito. Quando nós nos doamos, quando nós falamos de amor, nós recebemos amor. E aí ele vem justamente disso. Ele faz o edomita, ele vem falar de Jó. Ele vem com seu julgamento próprio falar para Jó: Jó, você está pecando. Já aconteceu isso com você? Que talvez no momento de você, daquele seu sofrimento, talvez naquele momento de doença, talvez naquele momento de tristeza, ao invés de você receber amparo, talvez pelas pessoas que você mais espera, talvez pela igreja, ou talvez por sua família, você recebe ingratidão. Você recebe indiferença. E você recebe julgamento próprio. Você está assim, por isto e por isso. Como se a pessoa já conhecesse você. E foi justamente o que aconteceu com Elifaz. Nesta lição, estudaremos o discurso de Elifaz. E Elifaz, ele vem falar sobre essa questão do sofrimento. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento. Atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu o dogma. É tão interessante que para Elifaz, Jó, ele não só estava pecando, como ele estava traindo a igreja, como ele estava traindo a tradição religiosa. Já passou por isso? Eu nunca esqueço que quando eu entrei numa igreja, ainda novo convertido, uma igreja tradicional, e até então eu não tinha muito conhecimento da doutrina da igreja, né? E não sabia se isso era pecado ou não. No meu ver, isso não era pecado. Num certo dia eu estava no supermercado de bermuda e um irmão me viu e falou assim: você não pode usar bermuda, você está pecando. É pecado usar bermuda. E eu, como um novo convertido, eu fiquei assim: nossa, será, Deus? Será que é pecado usar bermuda?
E eu já ouvi tantas pessoas sendo julgadas por coisas, por doutrinas ou por dogmas religiosos. Já viu? Faz sentido isso? E eu já vi uma pessoa comentando para mim que ela foi tão ferida na igreja que ela nunca mais voltou. Olha o que aconteceu com ela. Ela foi, isso não sei se é verdade, isso foi o que ela me disse. Eu estudava com ela e ela me disse o seguinte: certo dia eu fui na igreja como todos os outros dias, mas nesse dia eu fui de calça jeans e de uma blusa. E segundo ela, o pastor desceu do altar e saiu arrastando ela para fora da igreja. Porque falou que na igreja dele, nenhuma pessoa entrava da forma como ela estava vestida. E isso a machucou de uma forma tão grande que ela nunca mais voltou. E não só a igreja evangélica, recentemente aconteceu numa igreja aqui famosa, católica, de um padre muito famoso, dele tirar uma pessoa de dentro da missa, porque a irmã estava com uma roupa que não era agradável aos olhos de todos. Então, às vezes as pessoas, elas vêm com tanto fardo, e isso foi o que aconteceu com Jó. Não, ao invés dele receber o apoio dos amigos, dele receber o carinho, o que ele recebeu foi: você está em pecado, arrependa-te agora. É muito interessante porque nós vivemos isso. Nós passamos por isso, numa geração de pessoas que elas por qualquer coisa também elas ficam feridas. Elas por qualquer coisa que fale, o outro ele já traz um julgamento sobre aquilo. Talvez você pode estar até abraçando, né? Uma vez eu vi um menino falando, eu abracei uma menina como irmã mesmo, e todos falaram que eu estava agarrando essa menina. Então, as pessoas, elas já olham e ela tem um julgamento, um pré-julgamento, e já fala: você está errado. Você está errado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ele era uma das pessoas que falavam sobre isso. Então, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Por exemplo, será que todo o pecado, ele tem consequência que traz sofrimento? Tudo aquilo que eu semeio, que aí ele vem falando dessa lei da semeadura, tudo aquilo que eu faço, eu recebo bem? Será que por eu estar na igreja, ou será por eu ser uma pessoa boa, eu vou receber só coisas boas? Será que por eu ser uma pessoa cristã, honesta, eu vou receber só coisas honestas? É isto que ele faz, ele vem trazer essa questão da lei da semeadura, a teologia que ele faz. Eu diria, muitos queridos, que esta é a teologia de muitos cristãos de hoje em dia. A teologia de uma geração onde que ela começa a subjugar as coisas. Quando talvez alguém fala algo, nós temos uma geração pela qual ela começa a dizer: isto é errado, isto é certo. Recentemente nós vimos inclusive o Papa Francisco falando que ele aceita o casamento homossexual. Talvez alguma pessoa, como por exemplo o André Valadão, que ele disse algo que sobre a igreja, sobre os homossexuais, todo mundo caiu matando em cima dele. Às vezes nós ouvimos algo fora do contexto e nós já estamos cheios de justiça própria. Cheios de justiça própria. Quando ele faz, Bildade, e o outro amigo de Jó chegou e viu Jó daquela forma, eles rasgaram as suas roupas, e eles o que fizeram? Eles gritaram, e eles tiveram assim: como pode? Um cara que era justo, rico, um cara que tinha uma família abençoada, olha o estado dele agora. O que eles fizeram? Julgaram Jó. Jó, você está pecando. Jó, você está em pecado.
Você está assim agora, Jó, porque você fez isto e isto de errado. Mesmo eles conhecendo Jó. Então essa é a teologia dele faz. E esta é a teologia de muitos cristãos hoje em dia. Sim ou não? Você está fraco hoje porque você está em pecado. Você não consegue firmar na igreja porque você é uma pessoa assim, assim e assado. A pessoa ela não procura conhecer de fato toda a situação, toda a história, e elas vêm desta forma. A primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Está aí no 1.1, ele chega o quê? De forma educada. Eu tive um chefe que ele era muito educado, mas ele acabava com as pessoas de forma educada. E aí talvez fosse, nossa, ele é tão educado, mas a educação dele era de uma forma que ele maltratava as pessoas. Porque tem pessoas que eles falam na cara, né? Outros não. Eles batem nas suas costas de forma muito educada. Foi assim como ele faz. Muitas pessoas talvez chegam para você de uma forma educada, com muita sabedoria, né? Falando que conhece da Bíblia, falando que conhece de todos os assuntos, assim como ele chegou para o sofrimento de Jó, de uma forma tão educada, de uma forma tão carinhosa, que você pensa, nossa, que legal. Mas depois, sabe o que ele fez? Colocou as garras dele. A teologia de Elifaz. Ele colocou a teologia em ação. Talvez um cristão, ou você que está em casa, está assistindo, está passando por um sofrimento. A pessoa chega em você, te conforta, te abraça, mas em determinado momento, ele escuta uma voz do diabo e ele solta aquilo que te destrui. E você passa o dia inteiro com uma palavra que você não deveria receber. As pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para atacar os outros. Talvez de forma educada, de uma forma sábia, mas ele simplesmente vem e ele pega a Bíblia e pega um contexto fora do contexto. E fala, Jó, você está em pecado. Eu fico pensando, né, aqui na igreja, talvez eles estão assistindo, 2 pessoas tiveram os seus filhos, perderam os seus filhos. Talvez alguns chegam lá, abraçam, né, e por doença, abraçam eles, confortam, mas aí em determinado momento falam, poxa, mas você é pastora, você é líder, por que você não orou mais pelo seu filho? Eu acho que isso destrói a pessoa. Poxa, você é líder, você é cristão, por que você está passando por uma separação no seu casamento? Ou por que você está passando por isso? Você não é crente? Por que você está passando por pobreza? Ele já chega com essa teologia de prosperidade. Por que você tem dívidas se você não é cristão? Ore e Deus manda do céu aí. Ou então, às vezes a pessoa pode até falar, se você está passando por isto, é porque você está cometendo algum tipo de pecado. Eu já passei por isso. Então, muitos cristãos, queridos, eles têm essa questão do julgamento próprio. E ele tinha a questão do julgamento próprio. Você pode abrir aí, se você não tiver, Mateus capítulo 6, versículo 23. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 23. Eu achei muito interessante essa palavra. Mateus capítulo 6, versículo 23 diz o seguinte. Quem não tem, pode procurar aqui. Vou abrir aqui também. Você que está acompanhando online, pode abrir. Olha o tanto que é interessante. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti
são trevas, quão grandes serão as trevas. Por que eu estou dizendo isto? Porque o que acontece? As pessoas, elas apenas vê ou julgam com uma aparência. Elas não conhecem a sua vida. Recentemente, hoje, eu nem estava sabendo dessa história, eu vi que estava tendo um vídeo viralizando na internet sobre uma menina que soprou a vela da outra. E aí pareceu uma inveja. Aí todo mundo caiu matando uma criança. Não, ela é invejosa. Não, ela é isso. E as pessoas estão com os olhos cheios de maldade sobre os outros. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo na empresa, e eu apenas comentei algo com eles a respeito de que um outro falou. O outro falou assim, olha, eu acho que isso aqui não é desta forma, eu acho que é assim, assim, assado. E eu comentei com ele. Então a pessoa, ela já teve um próprio julgamento do outro. Quem é ele para falar isto? Eu falei, calma, não é assim. E olha que é cristão. E a intenção dele não foi ruim. Por que nós olhamos os outros com intenções ou com os olhos maus? Por que nós não somos como antes ou como criancinha, que nós vemos as pessoas com olhos bons? Mas não, nós estamos olhando com os olhos das trevas, nós estamos julgando, nós estamos falando, nós não estamos tendo amor ao próximo. A gente já acha, já está cheio de justiça própria. Olha, fulano não foi na igreja, por que está pecando? Olha, fulano está doente, por que não ora? Olha, fulano está tendo problemas no seu casamento, é porque não firma na igreja. Sim ou não? Então, com os olhos maus, nós temos que ter pureza nos nossos corações. E ele olhava com os olhos maus. E ele traz essa teologia da causa e efeito. Será que todo sofrimento é consequência do pecado? Será que esse sofrimento, essa dificuldade que essa pessoa está passando é por causa do pecado? Ou será que todo o pecado traz consequência? Todo pecado traz sofrimento? Sim ou não? Quem acha que sim, fale aí. Quem acha que sim também na internet pode falar. Todo pecado traz sofrimento? Sim ou não? Traz sofrimento aqui, ele vem trazer essa teologia. E todo sofrimento significa que é pecado? Está vendo que há uma duplicidade? Para todo pecado há sofrimento. E se está sofrendo é por causa do pecado? Nós podemos olhar, inclusive na Bíblia, de muitas pessoas, inclusive aqui, que elas pecam, e você fala assim, poxa, essa pessoa ela trai, essa pessoa ela rouba, e você não vê consequências. Talvez a consequência será depois eterna. Mas, de imediato, será que todo pecado traz sofrimento? E será que todo sofrimento é porque está pecando? É isto que ele vem fazer. Ele vem falando dessa questão do sofrimento e do pecado. E com os olhos maus, ele fala para Jó, Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. Jó, arrependa-te agora, Jó. Confessa agora os teus pecados. Você que está aí me assistindo, você que está aqui, talvez alguém chegue em você e fale assim, você precisa confessar os seus pecados. Por isso que você está passando por isso. Por isso que você está passando por isso, porque você está pecando. E era isso que ele vem. O primeiro discurso que ele fala, será que toda ação boa eu vou colher uma colheita boa? Se eu levo uma ação boa, eu tenho uma colheita boa, sim ou não? Ele vem perguntar isso. Será que se eu tiver uma ação má, eu vou ter uma colheita mal? Sim ou não? E ele continua. Será que eu posso ter ações boas e eu posso ter colheitas más? Vamos fazer um raciocínio? Quantas vezes você que está assistindo,
Não teve uma ação boa, mas não teve resultado ou colheita boa. Muitas vezes, eu falo por mim, já tive diversas ações boas, e ao invés de eu receber o bem, eu recebi o mal. Então nós não podemos definir isto como uma teologia específica. Quantas pessoas não agiram de forma incorreta e receberam algo bem do mundo ou do diabo? Lembre que o diabo, ele traz um prato cheio para você. E ele vai te dando corda, ele vai te dando corda. Quantas pessoas não sonegam impostos e não colhem lucros com isto? Quantas pessoas não traem as suas esposas ou seus maridos e continuam vivendo normalmente as suas vidas? Quantas pessoas não fazem o mal e não recebem o mal? Quantas pessoas não fazem coisas boas e elas não têm resultados bons? Quantas pessoas, talvez, elas não passam, elas não fazem oração, jejum, elas não estão na igreja o tempo todo, elas estão ali fazendo coisas boas, mas estão tendo colheitas ruins. Estão passando ainda por doenças. Então, será que toda ação boa eu tenho colheita boa? Ele tinha uma teologia específica. Se você, Jó, está sofrendo, isso é consequência de algo ruim que você fez. De algo ruim. E poderia um justo colher coisas boas? No ponto 2, o homem colhe o que plantou. Para Elifaz, Jó estava sofrendo porque havia pecado. Para Elifaz, não tinha uma outra alternativa a não ser pecado. Olha bem, você continua na igreja, está firme, está no louvor, mas você está passando por dificuldades financeiras ou doente, e talvez um outro que é de fora que não te conhece, vai falar, a Benta, ela está desempregada, é porque ela não dá o dízimo. A Benta, ela está passando dificuldades no casamento dela, é porque ela está pecando. E as pessoas, elas olham com os olhos maus e já trazem este resultado sobre a vida dos outros. A internet hoje, ela virou um lugar de fofocas. De pessoas para falar mal um dos outros. De pessoas principalmente para ter justiça própria. Talvez saia um vídeo, uma coisinha lá que viraliza, tem 1 milhão de comentários. Talvez um pastor ou alguém fala algo aqui, que talvez ele só escuta essa parte. Por exemplo, eu não defendo ninguém aqui, mas eu vou dizer um exemplo. Um pastor famoso falou algo no culto e eu percebi que a pessoa que fez o vídeo, ela editou o vídeo e colocou só aquelas partes que o pastor falou. E todo mundo caiu matando em cima do pastor. Então tem muita gente com olhos maus. Olha ali, olha o que ele falou. Mas será que ele conhece toda a história? Será que ele conhece toda a pregação? Será que ele sabe tudo a respeito? Talvez alguém escuta algo da sua vida e não sabe todo o contexto da sua vida. Talvez escutou só isso aqui, e só isso aqui foi o suficiente para o diabo agir, para que você tenha uma teologia própria. E isto, queridos, é muito preocupante. Olha o que diz essa historinha aqui. Um certo cara está no banco lendo a Bíblia e em seus pensamentos ele fala, Jesus, meu coração é teu. Ele está ali adorando o Senhor, mas pessoas do lado estão o quê? Tendo com os olhos maus a respeito dele e falando misericórdia, está amarrado. Ele se acha cristão. Talvez tem pessoas que aqui rodam no reteté, falam em línguas, o outro olha assim, para que isso tudo?
Já viu isso? Para quê? Para que isso tudo? Quer se aparecer. Gente, vamos ter olhos bons. Vamos, glória a Deus. A pessoa ali está recebendo de Deus. A pessoa está firme em Deus, mas não. As pessoas, elas trazem julgamento sobre os outros. Elas trazem coisas ruins sobre os outros sem nem conhecer a pessoa. Às vezes passa na rua, alguém está orando e orando alto. Aí, para quê? Deus é surdo? Não precisa orar desse jeito não. Deus é surdo? E ele está ali abrindo o seu coração para Deus, falando mais alto, porque ele está apaixonado por Deus. E a pessoa do lado de fora, ou o vizinho, ou seja quem for, está julgando ele. Está falando mal dele, está tendo os olhos ruins. Olha lá, está orando alto, eu aposto que é para aparecer. E aí você nem ora e está falando mal do outro. Cuidado, cuidado ao julgar as pessoas. Então a lei da semeadura, do que tudo que eu faço, eu colho, não se aplica a Jó. Nós não podemos pegar isso e aplicar para todo mundo. Eu não posso falar se aquela pessoa está sofrendo, ela está em pecado. Pode ter pecado? Pode, mas eu não posso afirmar isso. Porque só quem conhece o coração é Deus. Só quem conhece o coração é Deus. É Deus. E ele já estava falando para Jó. Jó, você está em pecado. Porque você está colhendo um pecado que você fez. Confessa, Jó, lá na sua infância, Jó, você ficou com várias moças. Confessa, Jó, você maltratava as pessoas. Então ele já estava falando coisas que Jó não tinha feito. Quantas vezes querido, as pessoas já não falaram de mim, de coisas que eu falei, meu Deus, eu fiz isso tudo. E você foi assim? Não é assim? Misericórdia, né? Misericórdia. Olha o que uma irmã fala. O cara está lá precisando de ajuda numa escada. E ela fala assim, seu verme nojento, não tem vergonha de estar bêbado na frente da igreja? E ele responde, se Deus está lá dentro, o capeta só pode estar aqui. Então, o que acontece? Né? Recentemente nós vimos uma pessoa entrando bêbada dentro da igreja. A gente tem que abraçá-la, a gente tem que cuidar, a gente tem que ver o seguinte, olha, está passando por dificuldades. Esses dias eu ouvi uma palavra que eu achei tão interessante. Quando alguém está gritando com você ou está te ferindo, é porque essa pessoa, ela está ferida. Ore por ela. Porque aí a gente tem a mania de falar assim, meu Deus, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. Não, essa pessoa, ela está ferida. Às vezes essa pessoa precisa de um tratamento, essa pessoa precisa de cuidado, essa pessoa precisa de amor. Nós não podemos julgar e falar, nossa, olha aí, temos que ajudar. Olha aqui, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras. Olha, aquela pessoa ali, ela é pobre porque ela está em pecado. Os próprios discípulos olharam para o cego de nascença, falaram que ele pecou, ou que os pais dele pecou, por isso que ele estava assim. Por isso que ele estava assim. E eu me lembro de mim. Hoje eu me arrependo muito disso que eu fiz quando eu era mais imaturo. Quando eu era novo convertido. Talvez você que está aqui, ou que está em casa, talvez já fez algo semelhante. Uma certa feita eu fui na casa de uns irmãos. E eu conhecia eles. E eu fui ver a filha que tinha acabado de nascer. E a filha que tinha acabado de nascer, ela nasceu com um tipo síndrome de Down. Ela nasceu com uma doença. Ela não falava, não andava. E eu, imaturo, eu já falei assim, ela nasceu assim porque os pais pecaram. Porque os pais eram primos e se casaram e não fez o que a mãe e o pai deles falaram, que não era para eles namorar, não era para eles se casar. Eu, no meu próprio julgamento, eu falei isso. Como eu me arrependo, né? Como eu vejo tanto que eu era imaturo.
Por que eu fui falar algo? Eu não falei para ela, eu pensei, né? Pensei, ela nasceu desse jeito? Por que a irresponsabilidade dos pais? Porque os pais falaram, não é para vocês casarem, vocês são primos. Eles casaram. E eu já no meu próprio julgamento fiz isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Fulano está assim, fulano é assim, por causa disto ou por causa daquilo. Quem somos nós para pensar ou julgar? Só Deus conhece toda a história. Só Deus sabe tudo que Jó passou, tudo que você está passando, tudo que aquela criança está passando, para que a gente traga um discernimento próprio. E quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém está passando por um momento delicado na vida? Quantos não são as pessoas que, talvez passando por uma tristeza, talvez passando por uma dificuldade, e você não recebe um amigo, e sabe o que o seu amigo faz? Ele te dá uma palavra, não é uma palavra de conforto, ele te dá pedrada. Quantos são aqueles que estão passando dificuldades, e ao invés de ser ajudado ou de ter amor, ele não recebe pedrada. E foi isso com Jó. Jó, ele estava no seu momento delicado. Ele perdeu a família, ele perdeu a esposa, ele perdeu bens, ele estava doente. E ele faz cheio de sabedoria, cheio de cordialidade, cheio de julgamentos, cheio de falar, eu sei, Jó, eu sei porque você está passando por isso. Jó, eu tenho conhecimento. Reflita agora, Jó, olha para o seu passado se você não pecou. Reflita agora, Jó, olha para tudo que você fez. Você está assim, Jó, doente, Jó, por causa disso e daquilo. Às vezes, não só do pecado, talvez a gente tenha algum tipo de doença, sei lá. Vamos dizer, né? Talvez eu sou gordo, vou dizer algo assim. E a pessoa fala assim, tá gordo? Aí. É porque vive comendo, não fecha a boca, bebê, mas não sabe se a pessoa tem doente, se ela é diabética, se ela não consegue emagrecer por isso, por aquilo. Não é verdade? A gente escuta coisas dos outros como se eles soubessem de tudo a respeito da sua vida. Então, nós temos que refletir. Será que também nós não estamos agindo assim com os outros? Será que eu não estou tendo uma reflexão ou um julgamento próprio a respeito do meu irmão? E o meu irmão está passando por isso ou por aquilo, e eu estou achando que é por isso ou por aquilo. Eu já estou achando soluções para os seus problemas. Temos que tomar cuidado. Tópico 2. Os pecadores no conceito da tradição religiosa. Por que tradição religiosa? Eu percebo que a igreja ela mudou muito nesses últimos dias. Nós temos uma geração diferente. Mas ainda assim, mesmo tendo uma geração diferente, você percebe muito dogma na igreja. Você percebe muito isto é certo, isto é errado. Ou fazer assim é certo, ou fazer assim é errado. Nós percebemos essa questão assim, a igreja, ela precisa ser desta forma. Porque esta forma é a correta. O pastor, ele não pode gritar, porque se ele gritar, ele está sendo inconveniente. A irmã no louvor, ela não pode cantar essa e esta música. Ela deve cantar músicas assim e assado. O irmão na bateria, e eu já passei por isso, queridos, numa igreja mais tradicional, a pessoa da bateria ela tinha que tomar muito cuidado. Quando ela fosse tocar, porque se ela tocasse assim, uma irmã mais de idade chegava no pastor e falava, não, pastor, não pode bateria na igreja, é pecado. E aí, ou tem pessoas que é o oposto, né? Não, o som está alto demais, não, o som está baixo demais, não, as coisas estão assim, e a gente está cheio de justiça própria em relação à religião, em relação à igreja, em relação às coisas, talvez até em casa. Meu marido tem que ser assim, assado e assado. Ele precisa ser igual o marido da Joaninha, porque o marido da Joaninha, ele faz isso e faz aquilo.
mas a pessoa nem sabe como que é lá na casa do outro. A minha esposa, ela precisa ser assim assada, porque a esposa do fulano é assim assada. Mas ele nem sabe todo o contexto. Os meus filhos, eles precisam ser desta forma. Porque eu acredito que assim é o melhor. Então nós temos justiça própria. Nós achamos que sabemos de tudo. E foi isto que ele fazia. Ele achava que sabia de tudo. Ele diz que Jó é uma ameaça. Jó, você é uma ameaça para a igreja. Porque você está achando, Jó, que você não está pecando. Você é uma ameaça à tradição religiosa. E ele já, de uma forma muito educada e sábia, ele começa a se irritar com Jó. Perde a paciência com Jó. Enquanto Jó não confessar os seus pecados, enquanto Jó não aceitar que ele está certo. Enquanto as pessoas não aceitar, ele não para de falar. E aí tem pessoas que se estendem, se irritam, porque elas acham que estão certas. Pastor, você deve pregar assim assado, porque assim é o correto. Irmã, você deve andar assim assado, vestir essa roupa, porque esta roupa é a correta. E se você não fizer assim, você está manchando a igreja, manchando a imagem do cristão. Cristão, você deve falar desta e desta forma. Você não pode, cristão, falar de uma forma diferente, porque a forma correta é assim. Então nós estamos com conceitos próprios. Foi assim que ele fez. Uma ameaça para a tradição religiosa. Quantas pessoas não saíram da igreja feridas? Não foram tratadas. Quantas pessoas talvez não estão em casa hoje achando que a melhor forma de cultuar a Deus é online? Porque elas acham que assim é a melhor forma. Quantas pessoas não estão em casa ou não estão em alguns lugares falando assim: Deus, eu estou cansado, o Senhor sabe, eu trabalhei demais, então eu mereço. E eu não preciso ir para a igreja. Quantas pessoas não estão dessa forma? Para Jó não era mais sábio. Quem era mais sábio era ele. Ele estava certo. Quantas pessoas não se acham seguras de si mesmo? Quantos jovens hoje não respeitam mais pai e mãe porque eles acham que a forma deles é a correta, porque o mundo mudou. Eu não preciso chamar o senhor de senhora, eu posso chamar você de véi. Que é isso? Tem problema não, porque eles acham que a geração mudou, as coisas mudaram e a forma deles é a correta. Acontece isso. Eu aconselho vocês a lerem esse livro que eu li há muito tempo. É proibido proibir. Que a Bíblia permite e porém a igreja proíbe. Eu tenho esse livro e eu achei que foi muito interessante na época em que eu estava vivendo, porque eu entrei numa igreja mais tradicional. E talvez não só tradicional, nós percebemos uma geração hoje que é um pouco diferente. Olha aqui, uma igreja que fala Jesus cura e todo mundo acha que a igreja tem que ser assim. Eu vou para lá. Essa igreja tem prosperidade, então eu acho que na minha justiça própria tem que ser assim. Então eu vou para lá. Agora quando fala que Jesus salva, a pessoa fala: ah, não, mas eu não gosto de igreja assim. Eu gosto de igreja, sabe? Eu gosto de igreja que apaga as luzes, que tenha luzes vermelhas. Eu gosto de igreja assim. Todo tipo de igreja eu não gosto. A pessoa, ela tem a sua justiça própria. Ela fala assim: eu só vou na igreja se o pastor me ligar. Se o pastor não me ligar, eu não vou. Porque eu estou precisando tanto. Aí o pastor nem me lembra de mim. Então as pessoas, elas têm isso. E aí mudam um conceito, acham também que ser santo é brega. Quais são os dogmas hoje? Quais são os elifás de hoje? A geração mimimi. A geração mimimi.
É porque é porque é picuinha, sabe? Eu trabalho num lugar que às vezes eu falo, gente, tem que parar de picuinha. Gente, misericórdia disso, eu não aguento isso. Sabe? É porque é assim. Não, é porque tem que fazer assim. Peraí. Né? Por exemplo, eu que trabalho no DP, no RH. A lei está falando assim e nós precisamos seguir conforme a lei. Aí você vem com picuinha. Não, é conforme a lei diz e pronto, acabou. É que nem a Bíblia. A Bíblia está falando que você tem que fazer assim, essa... não, eu acho que eu posso casar com outro homem, porque é amor, né? Tudo é amor. Não, aí fica com mimimi. As pessoas têm esse negócio de mimimi. Aí, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E as pessoas pegam isso aqui, talvez, e colocam na sua própria vida. Tipo assim, eu tirei um texto fora do contexto. E aquilo ali, para mim, é o certo. Olha, na Bíblia está falando que é amor. Então, gente, para de me julgar. Vamos amar. É mimimi. Um monte de mimimi. Então, é uma igreja de uma forma diferente. Quantos ele faz, nós não temos hoje. Tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Um defensor celeste. Quando ele faz, começou com mimimi, sabe, com a sua sabedoria própria, sabe o que Jó falou? Jó, ele sabia que o que ele falava, era a sua justiça própria, era a sua justiça terrena. Jó estava convicto disso. E Jó acreditava na justiça celeste. Acreditava na justiça celeste. Você pode, ele faz, vir com mimimi, com um monte de coisa, você pode falar um monte de coisa, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que eu não pequei, eu sei que eu sou justo, eu sei que tem um advogado. Um advogado fiel é quem? Jesus Cristo. Então, os pecadores diante de um Deus infinito, Deus, para ele faz, Deus não se importa com coisinhas do humano. Para ele faz, sabe o que ele falava para Jó? Jó, você acha, Jó, que Deus vai te ouvir? Você acha, Jó, que Deus está se importando com você, com essas coisas suas? Jó, abandona o seu pecado, Jó. As pessoas talvez não fazem isso conosco. Não falam isso para nós. Olha, Deus está ocupado para ficar te ouvindo. Para de ficar orando. Você acha que Deus vai te ouvir? Ele tem assuntos mais importantes do que os seus. Geração mimimi, é assim. Para com isso, você nunca vai ser santo. As pessoas são usadas pelo diabo justamente para isso. Para falar, por que você continua indo para a igreja? Por que você continua sendo líder se você não tem apoio? Por que você continua sendo pastor? Por que você continua sendo assim? E as pessoas, elas estão cheias de convicções próprias e cheias de olhos malignos, sendo usadas pelo diabo. Como nós ouvimos isto? Como nós ouvimos isso em casas, na escola, no trabalho, de pessoas achando o que é certo ou o que é errado. Como nós ouvimos pessoas falando que estamos assim, passado. E é justamente sobre isto que Jó vem defender essa teologia de Elifaz. Para Elifaz, Deus, ele não se relaciona com o homem. Para de ficar buscando Deus. Deus é incomunicável, Deus está lá no céu. Deus, ele não tem tempo para você, Jó. Você está passando por isso porque você merece. Para de ficar orando pela sua cura. Até quando você vai ficar orando? Você merece passar por o que você está passando. Você acha que Deus vai te importar com você? Deus é superior. Deus ele tem assuntos mais sérios para tratar. Era isso que ele fazia. Que Deus era indiferente, que Jó poderia morrer, poderia passar por um monte de dificuldade, que Deus não estava nem aí. Nós ouvimos isso de muitas vezes. Para que você continua na igreja? Para que você continua fazendo isso ou aquilo? Nós ouvimos isso. Não adianta Jó reclamar. Só que Jó, ele
se achava justo porque ele viu e percebia que Deus sim o poderia ouvir. Jó se achava justo perante Deus, sem pecado, e queria saber o motivo do seu sofrimento. Eu mesmo já passei por isso. Quantas vezes não acontecia algo comigo, e enquanto Deus não falasse comigo, eu não sossegava. Era como se fosse Jó, né? Eu orava, Deus, eu preciso saber, o Senhor está me moldando, o Senhor está me tratando, por quê? Mais para frente eu descobria, mas enquanto Deus não falasse comigo, eu não sossegava. O diabo às vezes entra na nossa mente. Para quê? Você pecou. Deus vai te ouvir, não. Deixa. Você acha que Deus vai mudar a sua vida? Você acha que Deus vai mudar a sua história? Você acha que você vai conseguir pregar? Você acha que você vai conseguir louvar? Sendo pecador desse jeito que você é? Você acha que vai conseguir alguma coisa na sua vida? Sendo da forma como você é? O diabo fala e o Elifaz falava na vida de Jó. Jó, cala a boca, Jó. Jó, larga de ser burro, Jó. Jó, para com isso, Jó. Você acha que você vai conseguir sair do que você está passando? Você acha? Você acha que Deus vai te ouvir? Até quando, Jó? Nesse momento de tanta aflição, sabe o que acontece com Jó? E aconteceu comigo, talvez aconteça com vocês. Jó se sentiu abandonado. Se sentiu sozinho. Se sentiu assim, parece que ninguém me entende. Eu sei a minha dor, eu sei o que eu estou passando, só eu sei o que eu estou passando e Deus sabe o que eu estou passando. E aí as pessoas vêm falar coisas para mim. Quando eu, por exemplo, estava desempregado, as pessoas falavam coisas para mim, eu falei, gente, eu não fiz isso, eu sei o que eu estou passando, eu sei o sofrimento. Enquanto Deus não falar para mim, não adianta, as pessoas podem falar e as pessoas vão falar. As pessoas estão cheias de justiça própria. Cheias de justiça própria. A queixa de Jó estava baseada nesse abandono. E nessas teorias teológicas de falar assim, se você está sofrendo é porque você está pecando. Se você está passando por isso, você está colhendo as suas consequências. Mas queridos, Deus, Ele não é da teologia de Elias. Deus, Ele quer se relacionar sim com os homens. Jó sabia disso. Não, peraí. Deus, Ele quer se relacionar sim comigo. Deus, Ele vai me responder sim. Deus, Ele não está longe, Ele está perto. Ele se preocupa sim comigo. Ele demonstra, nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus. Que Deus, Ele mora nos céus, mas que Ele está perto. Que Deus caminha com os homens. No momento de dor, a melhor coisa que nós temos que fazer é se aproximar de Deus. E no momento de dor, o que nós vamos mais ouvir é, Ele faz da vida. Talvez o marido, talvez a esposa, talvez os filhos, talvez os próprios líderes, falando um monte de justiça própria a respeito da sua dor, mas só você sabe o que você está passando. E Deus, Ele importa com a nossa dor. Ele não está longe, Ele se interessa, Ele quer falar conosco. E Jó não adiantava conhecer apenas teologia, apenas o que as pessoas falavam. Para Jó, o que importava para ele é ter uma experiência com Deus. Só aquele que está ali, por exemplo, no reteté, tem experiência com Deus, ele sabe o que é viver na prática. Enquanto muitos podem falar o que quiser, eu quero é Deus. Se eu estou passando por dificuldade, ou luta, ou dor, eu sei que estou ciente que na minha dor, Deus não me abandonou. Deus está comigo, Deus conhece a minha dor. E se eu pequei, eu tenho um advogado fiel, Ele é justo, Ele me livra, Ele me purifica. E eu vou continuar firme em Deus. Só o Senhor conhece a nossa dor. Talvez a nossa esposa, o nosso marido, seja lá, os nossos filhos,
não conhece o que nós estamos passando, mas Deus conhece. Só Deus sabe o que está lá no nosso íntimo. E não importa o que os outros falem, eu vou continuar firme, eu vou continuar indo na igreja. Pode ter uma, pode ter 2 pessoas, pode ter 3, mas eu vou continuar firme em Deus. E é isso, para terminar, queridos. Para Elifaz, Jó estava abandonado. Quantas vezes as pessoas não falaram isso para a gente? Não adianta, você não vai conseguir emprego nunca. Não adianta, você não vai reerguer seu ministério nunca. Não adianta você estar sozinho. Deus, Ele se preocupa com outras coisas. Não adianta, você não vai conseguir ser santo. Você não vai abandonar este pecado. Não adianta. E a gente acaba desistindo da gente mesmo. Quantas vezes eu não ouvi, não adianta, você não vai emagrecer nunca. E eu falava, eu vou emagrecer sim. Quantas pessoas não falavam, você não vai conseguir formar, você não vai conseguir uma família, você não vai conseguir isso. O diabo está o tempo todo nos colocando para baixo, mas Deus está o tempo todo estendendo as mãos e falando, eu conheço a sua dor, eu conheço a sua história, eu sou o que te levanto, eu sou o que te saro, eu sou o que te cura, eu curo, eu te liberto dos pecados, levanta e anda. É assim, Jó contrapôs a teologia de Elifaz. Vamos contrapor os mimimis, vamos parar com história, vamos deixar de ouvir o que os outros dizem e vamos também parar de falar coisas para os outros achando que nós estamos certos, quando na verdade quem conhece tudo é Deus. Eu quero orar aqui e já agradecer você que está online, você que está aqui presente. E sabendo que o Senhor está conosco. Eu quero te convidar, Bento, para você orar, para você terminar a oração. E você que está em casa, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Amém? A Benta vai orar. Aleluias. Aleluia, Senhor, Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor. Pelo Teu, Senhor, incomparável amor, pela Tua graça. Ah, Senhor, obrigada, Pai amado, por essa certeza, Senhor, do Teu amor, Pai amado. Nós sabemos, Pai, nós cremos, sim, Senhor. Temos um Deus que se importa conosco, sim. Um Deus que zela, um Deus que cuida, Pai, dos seus filhos. Um Deus que se preocupa, Pai, com as nossas necessidades, sim. Um Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, aleluias. Basta que nós venhamos crer e confiar no Senhor. Aleluia, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor trabalha, opera em favor daqueles que confiam nele. Aleluia, Senhor, e o nosso coração confia somente em Ti, Senhor. O nosso coração espera somente em Ti, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Senhor, sela, Pai amado, o nosso coração com esta certeza, Pai. E declaramos desde já, Senhor, toda seta maligna, ó Deus, que traz dúvida, Senhor, que traz insegurança, Senhor, no coração, na mente do Teu povo, Senhor. Colocando, Senhor, que o Senhor não se preocupa, colocando na mente e no coração do Seu povo, Pai. Que o Senhor não os ama, que o Senhor é um Deus que só castiga, Pai. Que nós possamos crer, ó Deus, na Tua palavra. Que o Senhor é um Deus justo, sim, mas o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Pai amado, eis-nos aqui, Senhor, e colocamos as nossas vidas, Pai, a nossa mente, o nosso coração, todas as nossas emoções, ó Deus, diante da Tua presença. E clamamos a Ti, Pai, que o Senhor esteja nos cobrindo com Teu sangue, guardando a nossa mente, Pai, de toda seta maligna, de toda retaliação do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Que somente a certeza, a confiança, Pai, reine, Senhor, em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Firma os nossos olhos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós venhamos permanecer firmes, ó Deus. Crendo em Ti, Senhor. Não olhando, Senhor, nem para um lado e nem para o outro, mas somente para o Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E consagramos a Ti, Senhor, este dia, Pai. A nossa vida a Ti, Pai amado. Toma, Senhor, este domingo, Pai, a nossa vida em Tua presença. Que nós venhamos, Senhor, viver, ó Deus, com paz, com amor, sabedoria, discernimento, entendimento na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eis-nos aqui, Senhor. E desde já, Pai amado, colocamos o culto desta noite, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Pai amado, toca, Senhor, quebranta, Pai, no coração do Teu povo. Para que possamos vir, Senhor, juntos congregarmos, ó Deus, com alegria, Senhor, em nossos corações de estar na Tua casa, de engrandecer o Teu nome, Senhor, e de ouvir e receber a Tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para estarmos congregando uns com os outros, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para que assim, Senhor, nós possamos estar cada dia mais próximos uns dos outros e não afastados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, clamamos a Ti e entregamos toda a nossa vida em Tua presença, Senhor, em Tuas mãos. Aleluias, queridos. Vou pedir um minutinho aqui para me dar um testemunho, amém? E para selar essa palavra de que o Senhor se importa sim com as nossas vidas. O Senhor se preocupa sim com as nossas necessidades, sejam elas quais forem, queridos. Meu testemunho é esse, que eu tenho uma cachorra, a Lessie. Tem aquela doença que dá em cachorro? É, isso aí, acho que é antivirose. Que eles perdem o controle, né, tudo das pernas, coitada. E a nossa cachorra estava assim, ela tinha todos os sintomas, inclusive ela já deitava, estava com dificuldade já para levantar. E eu, meu Deus do céu, sangue de poder. Eu comecei, né, a orar, eu falei, Senhor, eu sei que para o homem essa enfermidade para eles não tem cura. Né? Tem tratamento, mas, meu amado, só tem tratamento para quem tem, na verdade. Se o teu cachorro, se você não tiver condições e ele adoecer disso, se você não crê no Senhor e não entregar nas mãos do Senhor, vai morrer. Porque fisioterapia e essas coisas é super caro, é mais caro do que médico de... Aí eu peguei, orei e falei, Senhor, eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode tudo, Pai, eu creio no Senhor. E o Senhor, se eu achei um 0,00% de graça diante do Senhor, Pai amado, eu creio que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, Senhor, assim como aquele cego falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Porque, amados, às vezes a gente ora, dizendo, Senhor, eu determino, mas a gente não sabe se aquela é a vontade de Deus. Eu aprendi isso nessa situação. Coloquei, Senhor, se o Senhor quiser, se for a sua vontade, eu creio que o Senhor pode. O Senhor pode curar a minha cachorra. Eu sei que o Senhor se importa com os animais, com tudo que o Senhor criou, o Senhor se importa. Se o Senhor fez, foi por um motivo, não foi por acaso. E eu orei, amados, eu ungia ela e repreendia, determinando a cura. Eu sei que no segundo dia que eu fiz isso, amado, ela não comia mais, ela estava quase sem comer, só comia até carne. Ela só cheirava, lambia, e a respiração dela estava bem ofegante. Eu, meu Deus, ela deitava e chega a ficar... O sangue de Jesus tem poder. E aí, amados, no segundo dia, ela já levantava, sabe? Ela corria. Aí ela já começou a comer bem. Eu falei, Deus, obrigada, Senhor. Porque o Senhor curou, queridos, e hoje ela está lá. Normalzinha, perfeita, Senhor. Obrigada, porque o Senhor devolveu. Eu sei que o Senhor multiplicou os anos da minha cachorra. Eu creio, Senhor, obrigada. Por isso, queridos, esse testemunho é para você, que acha que o Senhor não se importa com você, que o Senhor não se preocupa com a tua necessidade, queridos. Ele se preocupa até com os animais, com o lírio dos campos. Como que Ele não vai se preocupar com a criatura? Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele não vai se preocupar conosco? É lógico que vai, querido, se você estiver na presença do Senhor. Se você for fiel, não se preocupe que o Senhor vai prover sim. O Senhor vai curar sim, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai libertar. O Senhor vai transformar aquilo que você precisa. Em nome de Jesus, creia na fidelidade do nosso Deus, aleluias. E é só isso, amado, fica na paz do Senhor. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, querido. Não se esqueça desse detalhe, na presença do Senhor, amém? Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amados, e não se esqueça do nosso culto às 19 horas, amém? Venha com o teu coração quebrantado, alegre, feliz na presença do Senhor para receber o que Ele tem para você nesta noite, amém?
Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor.